Olá, eu sou Jordana Góes, design interiores, e eu vou iniciar um novo projeto. Vou fazer ao contrário. Estamos acostumados os arquitetos e design interiores serem entrevistados, e eu tive uma ideia. Agora a gente vai conversar com os fornecedores, donos de lojas, saber a história e a marca, e hoje estamos na Quartos Etc. E quem vem apresentar pra gente vai ser a Vitória. Oi, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sou a Vitória da Quartos Etc. Eu brinco toda vez que vocês vierem aqui, sempre vão ver esse rostinho aqui pelos andares da loja. Vitória, por favor, muito obrigada por nos atender. E eu sou muito curiosa, eu quero entender. Quem fundou o Quartos Etc? Muitas pessoas têm essa dúvida e é muito legal a história. A Quartos Etc. fundou com a minha avó, de parte de pai, junto com a sogra dela, até o brinco. Ousada elas de quererem abrir um negócio juntas, né? E foi quando a minha avó teve a minha tia, e ela morava aqui em São Paulo, e ela queria muito fazer o quarto da minha tia, e não tinha nenhuma loja específica de quarto. Então, assim, tinha uma loja que vendia a cabeceira, outra loja que vendia a mesa de cabeceira, a outra que vendia a banqueta, então não tinha uma única loja onde você conseguia visualizar o quarto pronto. Sim. Então foi a partir dessa necessidade que a minha avó teve, que falou, eu acho que tá faltando muito uma loja só de mobiliário para quartos aqui em São Paulo. E aí foi aí que ela fundou a Quartos Etc. junto com a sogra dela, e aí foi em 1985, esse ano faz 41 anos que a Quartos nasceu. Não, quando eu tava pesquisando, eu amei, porque são duas mulheres, em 1985, Sim. Criando uma marca. Elas eram da área, as arquitetas, designers... Olha, não, acho que as duas foi mesmo essa necessidade, acho que as duas tinham essa necessidade, minha avó principalmente, de fazer o quarto da minha tia, e aí foi a partir daí que surgiu a Quartos, mas que eu saiba, elas não tinham nenhum viés, não é que fizeram arquitetura ou design de interiores. Minha avó, na verdade, fez psiquiatria, então nada a ver com o nosso ramo. Você estava me contando antes da gente começar a gravar, da Sairlac. Sim. Me conta um pouquinho mais. É legal porque o meu avô fundou a Sairlac, então assim, não é especificamente do segmento de decoração, mas ele atende as lojas de decoração. Então, querendo ou não, já tinha um viezinho que puxava. Tinha um gancho. Mas assim, era um pouco mais distante por ser indústria. Não sabia, fiquei super admirada que eu não sabia dessa história. Agora, vamos lá. Quartos Etc. Por quê? Todo mundo fala, muitas pessoas passam aqui na frente, até entram na loja, não entendem muito, falam, mas calma, vocês são uma casa, como que funciona? Porque quando você entra aqui na loja, a gente construiu essa casa, então, na verdade, são 4 andares e 22 quartos, então a gente brinca, são muitas opções, muitos estilos, muitos produtos, então é muito difícil o cliente vir aqui e não gostar de nada, porque a gente tenta abranger todos os estilos, mas o etc, ele vem que não é só o quarto, assim, o de quarto a gente atende 100%, então é cama, mesa de cabeceira, escrivaninha, cômoda, acessório, estofados, espelhos, a gente só não faz armário, mas assim, entramos com todo o mobiliário, e o mobiliário legal, falando um pouquinho, que é tudo mobiliário solto, então diferente de quando você faz algo que é planejado dentro de um quarto, quando você se muda, você não tem como levar porque foi planejado para aquela medida de quarto. O legal do nosso mobiliário é que é 100% mobiliário solto, então assim, depois, daqui 10 anos você vai se mudar, você leva com vocês os produtos. Então isso é legal, mas o etc. além de abranger toda a parte de quarto, a gente também, as cômodas, dá para você colocar num hall de entrada, como aparador. Vai da criatividade do vai design, a criatividade. Do cliente, mas assim, o nosso foco é 95% para quarto. Então assim, a gente é especialista em quarto. Legal. Diferente de outras lojas que vendem quarto, mas vendem sala, vende móveis para área externa. A gente não, a gente optou em ter o nosso nicho, que é 100% quarto. Pensando que iniciou-se em 1985. Sim. Qual geração que tá agora? Já estamos na 4ª geração, porque começou com a minha bisavó, depois com a minha avó, o meu pai, que hoje em dia fica mais à frente da fábrica, junto com a Ana, e eu. E meu irmão também ajuda a gente na parte administrativa, de BI, de relatório. Então a gente já está na 4ª geração da família. Você se formou em arquitetura e design interiores ou não? É engraçado, eu fiz arquitetura por um semestre, eu falei, não é pra
pra mim, eu admiro muito quem fez, porque eu acho muito detalhista, eu sou uma pessoa mais comunicativa, Sim. eu sou mais assim, eu acho que essa parte me agrada mais. A arquitetura era algo muito detalhista, tinha muita questão das medidas, eu lembro que a gente na faculdade estava fazendo um projeto do minhocão, era assim, era algo bem… Cálculos e cálculos. Cálculos e mais cálculos, e aí eu acabei saindo no primeiro semestre e acabei indo para PP, Publicidade e Propaganda, é onde eu me encontrei. E foi muito legal, porque quando eu entrei aqui na Quartos, tava a pessoa que cuidava, tinha saído de licença, cuidava do marketing, e aí eu entrei para auxiliar nesse período de ausência, e no final acabei me encantando aqui pela empresa. E é muito engraçado, porque antes de eu entrar para trabalhar aqui, eu não vinha aqui nos eventos, eu era muito distante, eu não tinha muito essa proximidade, então eu meio que conheci mesmo o universo da Quartos quando eu vim trabalhar, porque antes eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar aqui, foi uma coisa muito do acaso, era uma época que eu estava saindo de um trabalho que eu estava, e daí eu falei, como é férias, eu vou esperar um pouquinho, passar as férias para eu poder ir em busca de um novo trabalho. E aí foi aí nesse momento que casou da pessoa do marketing sair, e aí eu vim aqui, comecei a trabalhar, eu vi que tinha muita coisa pra gente fazer, e entre nós é muito gostoso esse meio. É muito. Assim, é muito gostoso. Os eventos, as pessoas, e tanto essa conexão do fornecedor e eu como design interiores, é muito importante. Sim. Né? Tanto no desenvolvimento do projeto e tanto pra gente nos ajudar. A gente ajuda vocês a venderem, vocês ajudam a gente a fazer um ambiente bonito. É isso mesmo. E vai indo. E precisa dessa conexão, né? Porque aqui é eu brinco que o nosso segmento em si, ele é muito familiar. Você vê que a maioria das lojas são familiares. Sim. É muito difícil ser uma empresa sem ser familiar aqui na rua. E no final você compra porque você conhece, porque você confia. E você indica porque você confia. Sim. Você tem o telefone, qualquer coisa, se der qualquer questão, você tem o telefone do proprietário, você consegue ligar. Então isso eu acho que passa muita segurança. E você é muito acessível. Acabei de falar pra ela. Ele é muito acessível. Isso é muito bom, tanto pro cliente final, sim, quanto pra gente que trabalha com isso. Antes da gente gravar, a gente tava falando que a Quartos Etc. iniciou na Rua Batatais. Isso. Em 1985, sim, vamos firmar, porque são 41 anos, tem que comemorar mesmo, porque é difícil uma marca, né, estender tanto assim. Depois, vocês abriram uma fábrica. Isso. Capivari, em 1992. 92, isso mesmo. Como que foi essa partida, assim, quem teve a ideia de, vou ter que fazer uma fábrica, que eu vi que lá é grande. É grande, é uma fábrica grande e ela existe exclusivamente para atender a Quartos, então não é uma fábrica nossa. E ela existe exclusivamente para atender essa loja. Até eu estava falando antes com você, Jordana, que a gente tem é muito difícil a gente replicar essa loja, que é uma casa que a gente construiu com 4 andares, 22 ambientes, em qualquer outro lugar. Em um shopping é muito difícil você conseguir reproduzir isso. Então a gente manteve, na verdade, teve um momento que a gente expandiu a marca para outras cidades, outros estados, mas a gente resolveu manter essa loja como a flagship e a gente faz todo o atendimento do Brasil aqui nessa loja e a gente envia o produto para o Brasil todo e já enviamos para mais de 30 países. Eu vi. Então, assim, isso é legal porque, assim, o cliente, assim, muitos clientes nossos são muito fãs da marca, então falavam, vamos fazer uma casa na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Bélgica, já compraram com a gente, eles tinham um container e aí enviou para o país que eles estavam se mudando. Muito legal. Aproveitando esse gancho, tendências, vocês falando que vocês estão mandando daqui para fora. Sim. Como que é a curadoria? Quem faz? O estilo é mais brasileiro? Ou vocês pegam referência internacional? Como que é? Como que funciona? Na verdade, eu acho que assim, a gente precisa escutar muito o nosso cliente. Na verdade, o nosso cliente é a nossa linha de frente de tudo. Então, assim, é muito importante saber a necessidade dele. Então, assim, vou dar um exemplo, que eu sempre dou esse exemplo, até quando entra vendedora nova aqui na loja. A gente precisa muito escutar o que o cliente precisa e dar a melhor solução para ele. Perfeito. Depois da pandemia, entrou uma alta de segunda casa. Então, Boa Vista, Baronesa, Gramas, Aras Larissa. E muitas dessas casas têm mais de 8 quartos. Com isso, muitas vezes o cliente ele não quer investir valores estratosféricos em cada quarto. Eles querem um produto mais base nos 6 quartos e no quarto do casal. Uma coisa mais diferente. Então, a gente não tinha esse tipo de produto, uma mesa de cabeceira bonita, temporal, que sirva para todos os estilos e com valor bacana, com valor de linha de entrada. Então, a gente desenvolveu porque foi uma necessidade que a gente sentiu do nosso cliente. Legal. Mas, assim, eu acabo viajando bastante, eu tenho oportunidade, então eu já fui bastante
bastante, assim, pro lado asiático, pra Europa. Então, assim, então eu pego muita referência de fora. Quando eu fui Você participa, então? Participo. Legal. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando eu fui pro Japão, eu fui em lojas de decoração. Quando eu fui pra China, também fui ver o que eles têm de decoração. É que o brasileiro, ele é muito, ele é um público específico, assim. A gente valoriza muito a nossa casa. O quarto, até nosso slogan, na metade da vida você passa no seu quarto. Então, assim, o brasileiro, quando ele gosta de decoração, ele realmente gosta. Sim. Então, assim, entende, né? Assim, como nós, como quartos, a gente busca referências de fora. Toda vez que a gente tem oportunidade de viajar, a gente sempre vai em lojas, vê o que tá sendo falado, mas também a gente escuta muito o que o nosso consumidor quer. Legal. E o que o nosso consumidor precisa. E nessa geração, quarta geração, com certeza mudou alguma coisa aqui na Quartos Etc. Sim. Porque eu, tendo a referência de alguns anos atrás, via muito Quartos Etc. como móveis de fazenda, algo mais clássico. E nos últimos anos vem mudando. Sim. E eu acho que tem muito a ver com vocês, as gerações que vão passando. Total. Acho que é um mix, eu acho que as novas gerações, eu acho que é muito importante qualquer empresa ter os dois. Eu acho que a experiência de uma pessoa que já tá há mais tempo na empresa, isso é muito bom, porque a experiência, você só vive na prática, e isso são anos para você adquirir experiência. Então a experiência é muito boa, porque fala, esse caminho não dá certo, esse caminho dá certo. E a geração mais nova vem muito com a tecnologia. Sim. Então com a tecnologia, vamos explorar um novo, vamos fazer coisas diferentes, que saiam do dia a dia. Sim. Então, acho que a gente conseguiu trazer muito esse ar jovem para quartos, mas nunca perdendo as nossas tradições. Mesclar. Então, eu acho que é um pouco isso, de fazer esse mix do que a gente já fazia, que dá muito certo, o que a gente pode trazer para agregar. Então, acho que isso acaba sendo bom e o cliente, no final, acaba sentindo isso. E a gente viu muito que a gente era, como você comentou, muito conhecido pela parte do mobiliário mais para fazenda, mobiliários mais clássicos. E já há uns 6 anos para cá, a gente vem desenvolvendo linhas contemporâneas, porque a geração mais nova vem sendo nosso consumidor, coisa que anos atrás não era o nosso consumidor. A internet, muitas pessoas vêm aqui, a gente hoje em dia recebe muitos clientes jovens, então hoje em dia a gente tem nossa linha clássica, que ainda continua, a gente brinca que é o nosso arroz e feijão, ele vende muito bem, mas a linha contemporânea tá vindo com tudo, que são linhas mais arredondadas, então é a linha Escandinávia, a linha Dinamarca, então é legal que assim, eu brinco, o cliente de qualquer estilo a gente consegue atender ele aqui, até porque o nosso móvel é customizável. Legal. Então a gente muda puxador, acabamento, medida, então é muito pensado no que o cliente precisa. Muito no atual, né? Porque antigamente eu sou designer de interiores e já tem mais de 15 anos. Sei. E antigamente, a última pessoa que eu trabalhei foi a Denise Barreto. Então quem fazia sucesso são pessoas que já estão no meio por anos, 40, 50 anos. E a internet tem seus lados negativos, mas o lado positivo é que a pessoa jovem, vamos dizer assim, de carreira, ela consegue, se ela tem qualidade, enfim, ela consegue explorar e alcançar antes desses 40, 50 anos. E é isso que você falou, desses 6 anos. Verdade. Acompanhar essa mudança. Essa mudança. Vocês têm fábrica própria. Sim. Qual que é o diferencial? Acho que o diferencial é que você faz o móvel pensando na sua necessidade. Então, assim, eu gostei muito dessa cômoda, mas eu quero mudar o acabamento, eu quero mudar o puxador, eu preciso de mais gavetas, ou eu preciso de menos gavetas, eu quero que o tampo seja com uma cor diferente do corpo da cômoda. Então, é tudo muito customizável. E, assim, a gente não cobra mais do cliente por fazer um móvel sob medida. Na verdade, o nosso carro-chefe é fazendo sob medida. Sim. Então, assim, muitas vezes o cliente nos passa a medida do colchão e a gente faz a cama baseada na medida que ele já tem de colchão, para ele não ter que adquirir um novo colchão. Então, assim, a gente pensa muito no cliente e fazer algo muito personalizado. E por isso que a gente é muito parceiro dos escritórios, porque no final cada escritório quer fazer algo muito personalizado e colocar o DNA do escritório dentro do projeto. E isso é legal que pela Quartos, por a gente ter essa gama muito grande de customização, é muito difícil um produto ficar parecido com o outro. Eu já usei a linha Dinamarca. E ficou lindo, a gente conseguiu uma cliente que ela é clássica, mas ela queria mudar um pouquinho pro moderno. A gente mesclou e deu super certo, depois a gente passa aqui. Que legal. Deixa eu te perguntar, qual que é o produto queridinho do momento? Olha, o queridinho, eu diria que é a cama Áustria.
A cama Áustria é uma com palha austríaca, ela tem uma linha arredondada, ela também é uma das que eu citei, que é a Escandinávia, a Dinamarca, e a Áustria também, que tem linhas arredondadas. E normalmente produto da linha Áustria com palha. Então uma coisa que sai muito é a linha Áustria e a linha Amsterdã, que são de fitas de couro ou algodão, que já está em linha há mais de 30 anos essa cama, e é um best-seller. Então, assim, vai para quarto de casal, quarto de criança, é muito legal. Então, eu diria que essas duas linhas, Amsterdã e a Áustria. E o que você acha que mudou nesses 40 anos em relação ao quarto? Que quando a sua avó, a madrasta, ela juntou tudo e fez os quartos, a loja, tudo em um lugar só. Mas hoje, o que você acha que mudou nesses 40 anos, a relação do quarto para o cliente mesmo? Eu acho que mudou muito, principalmente pós-pandemia. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito digitais, isso tem um lado muito bom, mas também as pessoas hoje em dia estão mais reclusas, até os jovens hoje em dia, eles ficam muito mais tempo no quarto do que antigamente, há 30 anos atrás. Antigamente brincava-se em rua, tinha muito mais liberdade. Hoje em dia, as crianças ficam muito mais em quarto, o quarto acaba sendo o home office, o homeschool, tudo. É onde as crianças muitas vezes brincam, porque é o espaço que tem na casa que pode brincar. Então, eu acho que o quarto, ele ganhou um protagonismo, principalmente pós-pandemia, muito grande. Então, eu acho que cada vez mais, como eu falei no começo da nossa conversa, metade da vida a gente passa no seu quarto. Sim. E acho que pós-pandemia, meio que caiu a ficha das pessoas falando, caramba, eu realmente passo da minha casa inteira, onde eu mais fico é no meu quarto. Sim. E muitas vezes, antes, as pessoas não caíam essa ficha. Sim. Elas investiam muito no gourmet, na varanda, na cozinha, e o quarto, deixa por último. Sim. Só que aí esse mindset mudou na pandemia, e hoje em dia eu vejo que eles vêm com mais antecedência para fazer o quarto. E eles querem investir mais, porque eles sabem que é onde realmente eles ficam. E no final, é no quarto que a gente descansa, que a gente tem uma boa noite de sono. Tem coisa mais gostosa do que você chegar no seu quarto que você ama. Você fala assim, nossa, eu trabalhei o dia inteiro, a gente que vive em São Paulo, é um caos, é trânsito, é segurança. Quando você chega no seu refúgio, acho que isso é muito importante. Não, eu tô mais perto dos 40 do que dos 30 agora, estudando neurociência, tudo para tentar melhorar minha qualidade de vida. E o sono, com certeza, ele está no top one em questão de a gente precisa dormir. Nosso corpo foi feito para dormir no mínimo 8 horas. Então, com certeza, as pessoas, elas não investiam em cama, e hoje, assim, nada como um bom colchão, uma boa base de cama, e também ser visualmente bonito, né? Porque isso é de fora para dentro, né? E tem um estudo que eu vi da Dinamarca que fala isso, ambientes mais bonitos deixam as pessoas mais bonitas, mais felizes. Então, assim, se você chegar no seu quarto, é um quarto que você gosta, que tem o seu estilo, você se sente acolhido, isso involuntariamente já te deixa mais feliz. Total. Então, assim, é uma coisa que é engraçado, porque às vezes você chega num lugar e é bonito, você se sente bem, você fala, nossa, como eu tô vestindo bem. E assim, então por isso que essa importância do estético, ele tá diretamente relacionado à nossa alegria, ao nosso bem-estar. O meu escritório é em casa e eu tenho que fazer criação. E a criação, gente, não é assim, eu vou criar. Você tem que estar inspirado. E às vezes a minha mesa tá bagunçada, sou escorpiana, vou largando as coisas. Eu preciso arrumar tudo. E aí quando eu tô arrumando, aí quando eu sento, eu falo, ok, agora. Sim. Aí eu começo, aí tomo café, aí vou vendo outras coisas, vou lendo um jornal. E aí as coisas vão, a inspiração vai vindo. Mas tem que estar visualmente limpo. Tem que. Pra gente chegar aqui no finalzinho, o que você mais se orgulha da história? Porque é uma história de família, né? Sim. Vocês estão passando de geração em geração e com sucesso. Sim. Eu acho que, assim, empreender no Brasil não é fácil. Eu acho que, assim, a gente é uma economia muito instável, é muito de altos e baixos. Então, assim, onde eu mais me orgulho é manter uma empresa, assim, de 41 anos, que está no mercado, ela é relevante, é a líder do segmento. Total. Então, assim, eu acho que é um trabalho árduo, assim, não as pessoas, muitas vezes, a gente estava falando antes de começar a gravação, as pessoas vêm e falam, nossa, que sonho, óbvio, é muito gostoso todo o nosso trabalho, mas o trabalho por trás que a gente tem nos bastidores, principalmente por ter fábrica, tudo, e empreender no Brasil é muito difícil. Então, assim, são mudanças econômicas muito drásticas e muito rápidas, questão de imposto muito alto. Cara, então, assim, é algo que é muito difícil você ver empresas que se mantêm com tanta instabilidade que o Brasil tem. Então, acho que o orgulho nosso maior é realmente ver que a empresa está aqui, está prosperando. Então, isso que eu acho que é o mais importante, que é de orgulho mesmo. E admirável, não só
aqui, mas todo mundo da rua que tá as lojas, que continuam. Sim. E é o trabalho do dia a dia. Assim, não é, o Mandorinha não faz verão, é todo dia, é vir, pensar em coisa nova, o que dá para aprimorar, o que dá para melhorar. É um trabalho de formiguinha. Assim, é realmente assim, eu brinco aqui com as meninas também, é no dia a dia que você seguindo o processo que as coisas trazem o resultado. Constância, né? É a constância. Eu tento fugir é a resiliência. Cara, eu tento fugir dessa palavra, mas tudo que na minha vida flui é constância. Quando eu tô na constância, em questão de tudo, vida pessoal ou profissional, que eu quero malhar, ou que eu quero fazer alguma coisa pra crescer, eu preciso de constância. Não adianta. Nada vem de graça. Nada vem de graça. O que você pode falar para as pessoas, que eu achei muito legal que você falou da economia, para as pessoas que querem abrir, que têm sonhos, igual teve a sua avó com a madrasta dela, porque às vezes o que para as pessoas é o medo, né? Sim. E aí você veio também de uma outra área, sua avó, e assim foi passando. O que você pode falar para eles? O que eu posso dizer, primeiro não romantizar. As pessoas, elas romantizam muito o trabalho. Eu brinco, tem um amigo do meu namorado que fala isso, a gente mata no trabalho não sei quantos leões por dia. Sim. 90% do seu dia é resolver problema e 10% é fazer o que você gosta. Sim. Então, se a pessoa vem com esse mindset que vai ser um mar de rosas, não vai ser. Então, eu acho que ela vai se frustrar e o negócio não vai pra frente. Eu acho que a pessoa tem que ter essa resiliência, entender que dias vão existir, dias ruins, dias que você vai ficar desesperado, falar, meu Deus, como que eu vou resolver? Mas é aí que você se fortalece e para um próximo problema você tá mais forte. Então, eu acho que as pessoas romantizam muito, principalmente mais, acho que é mais essa geração mais nova. Eles imaginam que o trabalho é como se fosse um hobby. E eu, assim, no dia a dia vindo aqui, eu faço 5% do que eu gosto e 95% eu tenho que fazer. Resolver BO. BO, então as pessoas aqui, eu acho que essa geração mais nova, ela romantiza muito. Eu acho que talvez porque a internet tá muito fácil, você vê hoje em dia outras profissões sendo geradas através da internet. Muito rápido. Alcance muito rápido. Então, eu acho que tira um pouco, assim. Então, eu acho que o que eu diria para uma pessoa que quer empreender é não romantizar e entender que vai ser muitos problemas para você resolver, mas que no final vale a pena. Mas você tem que ter resiliência para resolver e não deixar isso te abalar. É isso. E para finalizar, o que o Quartz, etc., a gente pode esperar pro futuro? Vocês estão? Que eu acho que vocês devem fazer isso, né? Sim. Eu acho que toda empresa tem que escalar e pensar 5, 10, 15, 20 anos, ainda mais vocês que já estão aí há muitos anos. O que vocês estão pensando que pode falar pra gente? A gente sempre teve um viés muito forte de sustentabilidade, a gente usa madeira de reflorestamento, todas as nossas matérias-primas são certificadas pelo IBAMA, então esse lado não é agora que se fala de sustentabilidade, a Quartz lá de trás já tinha esse posicionamento, então acho que tudo, sim, a gente tem que pensar nas futuras gerações, então a gente tem muito esse viés da sustentabilidade, e eu acho que pensar assim, eu brinco aqui para a equipe de vendas, não é aqui o vender, quando a gente vende para um cliente, é um a mais, mas a gente tem que realmente fazer algo que mude a vida do cliente, fazer um quarto que seja um sonho dele, que ele chegue pós-trabalho, que ele se sinta bem. Então a venda, ela é uma consequência de uma boa ação, sabe? De você entender o que o cliente precisa. Então eu acho que é muito assim, seguir esse viés de além da venda, porque é muito ruim quando você vai numa loja, você sente que é tudo venda por venda. E aí finalizou, acabou o contrato. Então o que a gente acredita muito é no relacionamento a longo prazo com o cliente. Então, por a marca já ter muitos anos, a gente tem clientes até eu estava comentando com as meninas ontem, eu estava na praça no domingo pós-jogo, e aí eu estava lá passeando com o cachorro, e aí a gente comecei a conversar, falando de jogo com essa pessoa que eu não conhecia. E aí ela começou a falar, eu falei, eu trabalho aqui perto, aonde? Na Quartz, etc. Ela falou, mentira, meus móveis são da Quartz, etc. Eu comprei há 25 anos, foi quando minha filha nasceu, os móveis estão impecáveis, a marca é assim, eu sou fã número 1 e assim, é muito isso, a gente não quer que seja um relacionamento, comprou hoje e amanhã perdeu esse relacionamento. O relacionamento que a gente tem com os arquitetos, decoradores e com os nossos clientes é ao longo prazo. Então, assim, até a gente tem um serviço que é muito legal, que se chama serviço de repaginação. Então, vamos supor, daqui 30 anos você quer repaginar sua cômoda, Não sabia. Aí, muito pra quem legal. Também não sabia como eu, então é bom que todo dica. mundo fica sabendo. E é legal que você pode trocar o puxador, você pode repintar a cômoda, é um valor muito menor do que você comprar uma cômoda nova. Então é legal porque a gente acredita muito que as coisas não são descartáveis. Assim, o móvel, até falando um pouco do design, ele é um design atemporal. Então a gente não segue muito moda, assim, agora tá na moda XPTO, vamos fazer isso. Você vê móveis que estão em linha há mais de 40 anos, até hoje vendem e são um dos best-sellers. Então a gente acredita muito nesse viés
do que o produto, ele não é algo para ser desperdiçado, assim, daqui 5 anos eu quero trocar minha cama. A ideia é você seguir com o seu produto, você consegue repaginar ele, e eu escuto muitas histórias dos clientes falando, eu comprei faz 30 anos com vocês, agora essa cama que eu comprei com vocês já tá na casa de praia do meu filho, então você vê que o móvel, ele caminha na vida do Qualidade, cliente. né? Então isso que é o legal, acho que a gente faz isso, mas a ideia eu acho que nos próximos 5, 10, 15 anos, nunca perder essa nossa essência. Legal. Bom, gente, vamos finalizar. Eu quero agradecer, Foi Vitória. uma delícia. Uma delícia. Acho que o meu intuito é levar para vocês o papel inverso. A gente fala muito dos arquitetos, Sim. dos designers, mas a gente não fala das lojas. O quão difícil fazer uma loja, ainda mais durar por anos e com qualidade. E surgiu isso do nada, eu tava pensando, eu falei assim, Vitória, vamos fazer, ela é muito acessível, vamos fazer. Não, e você é uma querida, um astral maravilhoso. Imagina. E vai ter outros também episódios com outros donos de lojas, Sim. enfim, para tanto você, arquiteto, design interiores, e você, cliente final, saber que por trás dessa marca tem uma história, tem uma alma. Alguém começou lá no começo e para chegar onde chegou, né? Acho que isso é muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito sucesso. Mais 40 anos. E convido todo mundo a conhecer. Estamos com o showroom novo. Todo ano, a gente acabou não comentando, a gente faz 28 anos de mostra. Isso é interessante. Isso é legal. Então, assim, convido vocês a conhecer. Acabamos de lançar a mostra nova, cheio de lançamentos, muitas coisas bacanas, muitos ambientes diferentes. Então, convido todo mundo a vir conhecer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.